Nesse vídeo a gente vai conversar sobre as dermatoviroses, que é um grupo heterogêneo de doenças de etiologia viral, né? Lembrando que os vírus são estruturas muito simples, eles são acelulares e necessitam de uma célula hospedeira para conseguir a sua replicação. Tá? Então as dermatoviroses, como a gente já conversou, é um grupo heterogêneo de doenças, né, que tem manifestações clínicas muito variáveis, tá? Uma ampla variedade de manifestações clínicas e graus de variedade. Nem sempre a gente vai ter aquela coisa exata, bem característica de determinada doença. Então, as dermatoviroses elas podem afetar qualquer faixa etária, mas são mais comuns durante a infância e a adolescência. Como eu já conversei com vocês, o quadro clínico de determinada dermatovirose pode variar bastante de acordo com o status imunológico do paciente. Vamos começar falando sobre os herpes vírus, que são um grupo extenso, heterogêneo de vírus, mas que compartilham a mesma estrutura de vírio. A estrutura desses vírus, pessoal, eles são compostos por um núcleo com dupla fita de DNA, são circundados por um capsídeo icosaédrico com 162 capsômeros e é envolto por uma matriz proteica chamada de tegumento, que por sua vez é coberta por uma membrana lipídica que é chamada de envelope. A patogênese, pessoal, das infecções desencadeadas pelo herpes vírus, elas têm uma sequência bem definida, tá? Então, que é caracterizada pela infecção primária, pelo período de latência e pelas reativações, tá? Todos os herpes vírus possuem essa característica, essa capacidade de poderem permanecer por longos períodos, né, durante a fase de latência, e as reativações, elas, nas situações onde elas vão acontecer, elas podem ser tanto clínicas quanto subclínicas, podem ser localizadas e também podem ser sistêmicas, tá? São caracterizadas, pessoal, pela destruição irreversível da célula hospedeira. Atualmente a gente conhece aí 8 subtipos de herpes vírus que conseguem infectar os seres humanos, tá? Que são o herpes vírus tipo 1 e tipo 2, o herpes simples, né? Tipo 1 e tipo 2, o herpes vírus associado a varicela zoster, citomegalovírus, Epstein-Barr, HHV6, HHV7 e o herpes vírus associado ao sarcoma de Kaposi. Alguns autores aí acreditam, já relatam a possibilidade que o HHV6, ele se trata na verdade de 2 vírus, tá? Que hoje em dia são denominados por eles como HHV6A, HHV6B. A família Alpha herpes viridae, né, a família dos herpes vírus, de acordo com algumas características, podem ser subdivididos em 3 grupos, que são os chamados Alpha herpes viridae, Beta herpes viridae e Gamma herpes viridae. Os herpes vírus da família Alpha herpes viridae, eles são vírus com uma rápida capacidade de replicação, ciclos curtos, eles conseguem infectar diversos tipos de tecido, tá? E tem um extenso efeito citopático e lítico, estabelecem latência então nos gânglios sensitivos. Já os herpes vírus da família Beta herpes viridae, eles são contrários, tá? Então eles têm uma capacidade de replicação lenta, ciclo de vida longo. Frequentemente são associados a citomegalia. Eles estabelecem latência em glândulas secretórias, tecidos linfo-reticular e renal. Já os herpes vírus do subgrupo Gamma herpes viridae são vírus que têm tropismo por células linfocitárias e epiteliais. Eles são atribuídos a esses vírus um grande potencial oncogênico. Sobre os herpes vírus simples, né, ele pode ser de 2 tipos, tanto o tipo 1 quanto o tipo 2. A soroprevalência para os 2 tipos durante a fase adulta é de 90% na população mundial, então assim, muito alta, né? O herpes vírus simples do tipo 1, ele está mais relacionado às lesões que surgem nos lábios, né, orolabiais, e o tipo 2 mais relacionado às lesões genitais, apesar de que esse perfil vem mudando, e acaba que o herpes simples tipo 1 tem sido o principal responsável pelo surgimento de lesões genitais em alguns lugares, como os Estados Unidos e o Reino Unido. Vamos dar uma olhadinha rápida aqui sobre as características de cada um dos vírus do grupo
do herpes vírus humanos, tá? Então, o herpes vírus humano tipo 1 tem como sinônimo herpes vírus simples tipo 1, classificação dele alfa herpes viridae, principal manifestação clínica dele é a herpes não genital, mas pode estar relacionado à genital também, como nós já conversamos. Herpes vírus humano tipo 2 tem como sinônimo herpes simples tipo 2, classificação também alfa herpes viridae, está mais relacionado às infecções, às lesões genitais, mas pode acontecer também. Pode estar relacionado também às lesões orolabiais. O herpes vírus humano tipo 3 é o vírus da varicela zoster, tá? A classificação dele é também alfa herpes viridae, principal manifestação clínica a varicela, né, a catapora e a herpes zoster. Herpes vírus humano tipo 4 é o vírus Epstein-Barr, a classificação dele é o gama herpes viridae, está relacionado com a mononucleose infecciosa, né, sua principal manifestação clínica. Herpes vírus humano tipo 5 é o citomegalovírus, ele é da família ele é do grupo beta herpes viridae. A principal manifestação clínica do citomegalovírus são complicações graves no feto, né, quando a gestante se infecta durante o período gestacional, e exantema no adulto. Herpes vírus humano tipo 6, né, o HHV6, classificação dele beta herpes viridae, principal manifestação clínica o exantema súbito. Herpes vírus humano tipo 7, que é o HHV7, classificação beta herpes viridae, principal manifestação clínica dele é o exantema súbito e a ptiríase rosa. E o herpes humano tipo 8, que tem como sinônimo o herpes vírus associado ao sarcoma de Kaposi, a classificação dele gama herpes viridae, principal manifestação clínica relacionada ao sarcoma de Kaposi. O herpes genital é uma das principais doenças sexualmente transmissíveis no mundo inteiro, tá? Nos Estados Unidos, cerca de 21 a 25% da população adulta, né, tem sorologia positiva aqui para o herpes vírus, mas apesar disso, mais da metade desses pacientes com sorologia positiva não apresentam foco clínico, né? A pessoa não tem manifestação da doença, mas mesmo assim funcionam como transmissores, tá? Fatores de risco, então, para lesões genitais secundárias à infecção pelo herpes vírus são idade adulta, sexo feminino, baixo nível socioeconômico de escolaridade, multiplicidade de parceiros sexuais, início precoce da atividade sexual e concomitância com outros DSTs, como por exemplo o HIV. O herpes vírus simples tipo 1 e tipo 2, eles são transmitidos através do contato direto com lesões ativas ou através do contato com lesões com secreções mucocutâneas de indivíduos assintomáticos, mas que se encontram ali em fase de replicação viral, tá? Lembrando, pessoal, mais uma vez, que indivíduos assintomáticos continuam sendo capazes de transmitir a doença. O herpes vírus simples ele vai se replicar no local onde ele foi inoculado e a partir daí ele vai percorrer um fluxo retrógrado, fluxo axonal retrógrado em direção à raiz nervosa dorsal, que é onde ele vai se tornar latente. Tá? Então, a partir do momento que ele atinge o gânglio sensorial, ele fica latente e pode acontecer duas situações. Tá? Ou ele pode permanecer latente durante toda a vida do indivíduo, tá? Ou ele pode se tornar ativo de maneira intermitente, né? Isso aí, o que vai determinar essa resposta é a imunidade celular que controla a replicação viral. Como nós já conversamos também, né, o herpes vírus tipo 1 ele é o principal responsável pelas infecções orais, orofaríngeas, faciais, encefálicas e oculares. E o herpes vírus simples tipo 2 ele está mais relacionado às infecções anogenitais e tem como principal via de transmissão assexual. Fazendo uma comparação aqui nas situações onde você vai ter a infecção tanto pelo herpes vírus do tipo 1 quanto pelo tipo 2 no mesmo sítio, né, de inoculação, a resposta dos dois vai ser idêntica, tá? No mesmo sítio de inoculação, não tem diferença de resposta
entre um e outro, apesar de que o herpes vírus tipo 2, ele está relacionado com o maior número de recorrências posteriores, tá? Nas situações em que você se infecta por um dos tipos, né, do herpes vírus simples, você não tem, isso não desencadeia imunidade para o outro tipo de herpes vírus. Como nós já conversamos, é possível que um indivíduo assintomático, portador do herpes vírus, transmita, tá, a infecção para um parceiro, para alguém com quem ele tiver contato. Mas esse risco é muito maior nas situações onde o paciente vai apresentar lesões ativas ou nas situações onde ele vai se encontrar no período prodrômico, tá? Então, é ideal que esses pacientes eles adquiram aí uma abstinência sexual durante o período de lesões ativas e durante o período prodrômico, até porque não está bem estabelecida se há de fato a proteção do preservativo, se o preservativo protege contra esse tipo de infecção. Sobre as manifestações clínicas associadas ao herpes vírus, vai depender muito da natureza, né, da infecção, se trata de uma prima infecção, se é um caso de recorrência, depende também da imunidade do indivíduo, como nós já conversamos. A maioria das infecções pelo herpes vírus, da prima infecção pelo herpes vírus, são assintomáticas, tá? Mas nas situações onde o paciente vai ser sintomático, isso pode se manifestar de duas maneiras diferentes, que é o que a gente chama de prima infecção primária, é a situação onde o indivíduo não tinha soropositividade para nenhum dos dois tipos de herpes vírus simples. E tem a prima infecção não primária, que é aquela situação em que o indivíduo já tinha se infectado por um dos dois e depois se infecta pelo outro tipo, tá? Então, a prima infecção primária ela é bem mais grave, ela costuma ser mais agressiva, vem associada a outros sintomas gerais e tem um quadro mais duradouro. As lesões do herpes simples elas são precedidas por um período de incubação que varia de 3 a 7 dias. No local onde vai sair as lesões, o paciente pode referir um surgimentozinho de coceira no local, pode reclamar também de uma dorzinha e de parestesias, tá? De parestesia no local onde vão sair as lesões. É comum também, na verdade pode acontecer do paciente ter febre e linfadenopatia antes do surgimento das lesões, tá? E aí, como é que é a evolução, o surgimento típico, característico do herpes simples? O paciente vai começar a apresentar vesículas umbilicadas, inicialmente de conteúdo límpido, elas estão dispostas em cacho de uva sobre uma base hiperemiada, nossa, quase que não sai, hiperemiada. E aí elas vão evoluir formando erosões e pústulas. Elas costumam evoluir espontaneamente dentro de poucos dias, normalmente dentro de 2 semanas essa pessoa já está com a cura total do quadro. Depois que acontece essa prima infecção, o vírus vai se tornar latente e podem acontecer reativações aí no decorrer da vida do indivíduo infectado. A frequência dessas recorrências varia de indivíduo para indivíduo e variam também em um mesmo indivíduo no decorrer do tempo, tá? As recorrências das infecções, elas podem ser clínicas ou subclínicas. Nas situações em que o indivíduo for sintomático, o quadro dele pode ser semelhante ao quadro da prima infecção, mas esses quadros geralmente são mais leves e menos duradouros, tá? As recorrências elas podem acontecer de maneira espontânea, mas podem acontecer secundários a alguns gatilhos, que são, por exemplo, estresse, febre, injúria local, situações relacionadas à imunossupressão, radiação ultravioleta. Vamos falar agora sobre as manifestações clínicas relacionadas ao herpes simples. Começando aqui então pelo herpes não genital. O quadro relacionado ao herpes não genital é mais comum nas crianças com menos de 10 anos de idade. A manifestação clínica dele costuma ser mínima, tá? Ou muitas vezes até assintomático. Nas situações em que a criança vai apresentar sintomas, geralmente esses sintomas estão relacionados a uma gengivoestomatite,
tá? Então, eles podem manifestar também a presença de lesões vésico-erosivas. A gente vai observar que a gengivinha dessa criança vai estar bastante inflamada, tá? Então, vai estar edemaciada, vai estar sangrando com facilidade. E em casos mais graves pode acontecer até manifestações sistêmicas, tá? Pródromos, a criança pode apresentar mal-estar geral, febre alta, linfadenopatia, anorexia. Por conta dessa gengivoestomatite, a criança vai apresentar então uma irritação, tá? Ela vai ficar irritada, vai apresentar cialorreia, vai ter dificuldade de se alimentar. Essas vesículas que vão formar na boquinha delas, elas podem exulcerar ou ulcerar e formar ali uma placa branco-amarelada como pseudomembrana. Essas lesões elas podem acometer então os lábios, né, a cavidade oral, podem pegar também a orofaringe, e a melhora da febre vai vir aí depois de 3 a 5 dias de quadro, mas isso pode se arrastar, tá? A recuperação completa da criança ela pode levar em torno de 2 a 3 semanas, e existem casos que se estendem por até 6 semanas. Já nos adultos, as lesões do herpes não genital geralmente se manifestam nos lábios, sendo que, como nós já conversamos, a primo-infecção costuma ser mais evidente, mas o quadro costuma ser mais florido. As lesões recorrentes relacionadas ao herpes, elas são mais comuns nos lábios. Existem outras regiões da face que também é comum que haja o surgimento. Na verdade, não é incomum que surjam também, tá? Essas regiões são a mucosa nasal, região perioral, mucosa oral e a região malar, tá? Apesar disso, né, da gente ter áreas de acometimento mais sugestivas, mais frequentes de herpes simples, as lesões do herpes podem surgir em qualquer área da pele ou da mucosa que tenha sido previamente infectada, tá? E aí a característica dessas lesões sugestivas de herpes, como nós já conversamos, são sempre vesículas agrupadas sobre uma base hiperemiada. Elas podem evoluir para pústulas e ulcerarem. Alguns pacientes podem perceber ali no local onde vai surgir as lesões, né? Então, antes dessas lesões aparecerem, alguns pacientes relatam que percebem um sentimentozinho de prurido, ardor ou queimação, tá? E essa sensaçãozinha ela pode preceder por horas ou até dias antes do surgimento da lesão. O quadro, como eu já falei para vocês, na situação de recorrência, o quadro é sempre menos florido, geralmente não está associado a nenhuma manifestação sistêmica. O tempo de resolução é aproximadamente 5 a 10 dias, tá? Após a recuperação, o paciente não vai ter cicatriz. Em relação à herpes genital, a primo-infecção ela pode desencadear uma balanite ou uma vulvovaginite bastante dolorosa que pode perdurar por até 2 a 3 semanas nas situações em que o paciente não for tratado. O período de incubação dela é aproximadamente 6 dias e no caso da primo-infecção, essas lesões elas podem ser precedidas por sinais sistêmicos, né, que seria um mal-estar geral associado à febre. A localização do surgimento das lesões vai variar com o tipo de prática sexual realizada pelo paciente, pode pegar ali a região genital e ou ano-retal. Em mulheres, as lesões, né, principalmente aí na primo-infecção, geralmente na primo-infecção, essas lesões costumam ser bem numerosas, está associada a bastante edema e muita dor, tá? São bastante dolorosas. Pegam a vagina, pegam a vulva, podem pegar ali todo o períneo, né, progredir para todo o períneo, nádegas, pode inclusive evoluir, pessoal, para uma cervicite ulcerativa severa. Pode acontecer dessa paciente apresentar também uma cistite e uretrite, que podem estar associados a uma dor intensa, responsável por desencadear uma paresia transitória da bexiga com retenção urinária. No genital masculino, a gente pode observar a presença de vesículas, né, úlceras. Na glande pode pegar também o prepúcio, o dorso do pênis, pode acometer períneo, e esses pacientes podem apresentar também a disúria, né, uma uretrite, responsável por desencadear uma disúria importante, e a gente pode observar também a presença de secreção hialina. É comum o acometimento da região perianal, tá? E nessas situações o paciente vai desenvolver um quadro de proctite, né? Pode desenvolver um quadro de proctite que vai se manifestar por dor intensa, presença de descarga purulenta, e indivíduos acometidos pelo HIV, infectados pelo HIV, essas lesões elas podem se cronificar, tá? A úlcera pode se tornar uma lesão crônica.
As complicações, né, como sempre, são mais comuns no sexo feminino, podem acontecer em até 20% das mulheres acometidas e vão se manifestar por retenção urinária, lesões extragenitais e até por meningite asséptica. Tá? Nesses casos, óbvio, a gente vai ter que tratar imediatamente. As recidivas, no caso da herpes genital, são muito comuns, tá? São relativamente frequentes e elas estão relacionadas com a severidade da primeira infecção, tá? Isso aí vai variar de indivíduo para indivíduo. Tempo de resolução do quadro, aproximadamente 1 semana. A doença genital primária, ela geralmente é bem mais florida, ela é bem mais sintomática do que o não genital, tá? E ela vai acometer mais adolescentes e adultos após o início da atividade sexual. Sobre alguns casos especiais, né, de infecção pelo herpes vírus simples, existe a forma iatrogênica, que são situações onde o paciente vai apresentar a cronificação das lesões por herpes, secundária ao uso de corticosteroides tópicos, tá? E aí, nessas situações de cronificação, a gente vai observar uma mudança importante do aspecto da lesão, o que acaba dificultando aí, de maneira significativa, o diagnóstico. Em casos de primeira infecção nos olhos, o paciente vai apresentar, né, a ceratoconjuntivite herpética, que pode ser uni ou bilateral. É possível observar a presença de erosões na córnea, que podem estar associadas a vesículas na pele ao redor. A gente pode observar também edema de pálpebra, tá? O tempo de duração dessa ceratoconjuntivite é aproximadamente 2 a 6 semanas e o paciente pode até ficar cego, tá? Em situações onde vai acontecer ali uma ulceração profunda. Herpes gladiatorum é o termo utilizado para designar um tipo de herpes onde o paciente vai manifestar lesões na região cervical, no ombro e no tórax. Tá? Isso aqui é comum, né? Na verdade, o surgimento dessas lesões seriam inoculadas por focos orolabiais entre atletas em situações de luta. O panarício herpético é também chamado de herpes digital. É uma situação onde o paciente vai apresentar vesículas associadas a dor e edema na ponta dos dedos. Isso aqui geralmente acontece na prima infecção em bebês, que geralmente vão tocar nas lesões em lesões orolabiais das mães durante o momento da amamentação. Outra situação também frequente relacionada a esse tipo de herpes são em profissionais da saúde que na hora de examinar o paciente não faz o uso de luva. Sobre o eczema herpético ou a erupção variceliforme de Kaposi, é uma complicação que vai acontecer em pacientes que têm um comprometimento da barreira cutânea, tá? A gente vê mais em casos de portadores de dermatite atópica, mas pode acontecer em outras situações, tá? Como portadores de doenças bolhosas, grandes queimados, portadores de ictioses e micoses fungoides. Tá? Essas lesões aqui são mais comuns na face e são então mais relacionadas ao herpes vírus simples tipo 1. A característica dessas lesões são lesões crostosas, erosadas, que são mais evidentes do que as vesículas, tá? É comum que haja aí a sobreposição de infecções bacterianas nesses casos e até uma disseminação. A gente tem também a foliculite herpética, que é aquela situação onde a gente vai observar o surgimento de vesículas e pústulas, surgimento abrupto, né, de vesículas e pústulas no folículo. Esse tipo de herpes, né, de manifestação herpética, está relacionada ao ato de se barbear com lâmina e então a gente observa o surgimento dessas lesões na área de barba em homens, geralmente relacionada com o herpes vírus simples do tipo 1. O eritema multiforme está principalmente relacionado com o herpes vírus simples, né, ele é o seu principal causador, cerca de 80% dos casos. E a lesão sugestiva, né, do eritema multiforme, que são lesões em alvo, principalmente nos braços e pernas. Voltando aqui, tá, pessoal? Ele está relacionado a 80% dos casos recorrentes de eritema multiforme, ok? Essas lesões vão surgir cerca de 10 dias após a reativação do vírus e tem uma duração média de 2 semanas. Sobre a meningoencefalite herpética, ela vai acontecer na prima infecção, tá? Por conta da viremia. Vai acontecer, felizmente, em somente 1 a 2% dos pacientes acometidos, né? Um número muito pequeno.
e ela tem uma alta morbimortalidade, pode deixar inclusive sequelas neurológicas nos pacientes sobreviventes. O herpes simples neonatal é aquela situação em que vai haver a contaminação da criança durante o parto. Tá? Esse risco de contaminação da criança ele é maior nas situações em que a gestante ela vai adquirir a infecção genital no período periparto, tá? E é baixo em situações de surgimento de lesões recorrentes. Essas lesões do herpes neonatal vão surgir em torno do 5º dia de vida do recém-nascido. Elas são mais comuns no couro cabeludo e no tronco, tá? Mas pode acontecer também o comprometimento ocular, da cavidade oral, de múltiplos órgãos, inclusive do sistema nervoso central. Se esse bebê não foi imediatamente tratado, a mortalidade é alta, chega a ser superior a 50%. Tá? Nos pacientes sobreviventes é comum a sequelas neurológicas e também oculares. O herpes simples congênito é aquela situação onde vai haver a infecção do concepto intrauterino pelo herpes vírus simples tipo 2. Tá? Esse risco de infecção ele é maior até a 20ª semana de idade gestacional e podem acontecer vesículas, cicatrizes, corioretinite, microoftalmia, catarata, microcefalia, calcificações intracraniana, convulsão e encefalomalácia. O herpes vírus simples ele é um dos causadores, né, da síndrome TORCH, que vai englobar várias doenças, como a toxoplasmose, a sífilis, a rubéola, citomegalovírus, hepatites virais, HIV, varicela, parvovírus B19 e enterovírus. Em pacientes imunossuprimidos, como de costume, essas lesões elas podem ser muito extensas, muito mais graves, muito mais disseminadas, tá? Adquirirem aspectos até bem diferentes daqueles aspectos que a gente está habituado a ver na infecção por herpes, né, pelo herpes vírus simples, e é comum, inclusive, nesses pacientes, o isolamento de cepas resistentes ao aciclovir, tá? Pode haver também um comprometimento sistêmico desses pacientes, principalmente do trato gastrointestinal e respiratório. Pessoal, o diagnóstico do herpes vírus simples é clínico na grande maioria das vezes, a partir do momento que a gente faz a observação das lesões, né, as lesões com aspectos característicos do herpes vírus simples e também associado a uma boa anamnese. Em algumas situações, principalmente em pacientes imunodeprimidos, como nós já conversamos, as lesões do herpes vírus simples podem adquirir formas atípicas, né? E aí isso pode gerar dúvidas no diagnóstico e pode acabar sendo necessária a realização de exames laboratoriais para confirmação. Então a gente pode observar, né, pode estar fazendo o diagnóstico através do teste dos fregaços de Tesanque ou pelo exame anatomopatológico. O teste, eu não sei nem se é essa a pronúncia, tá pessoal? Estou falando o nome por escrito. Então esse teste dos fregaços de Tesanque é feito uma lâmina com raspado do assoalho de uma vesícula ou de uma erosão recente, que vai ser possível observar a presença de células epiteliais gigantes multinucleadas. O problema é que esse achado também está presente nas infecções causadas pelo vírus da varicela zoster. Tá? Então é um dos motivos que atualmente tem sido utilizado para um diagnóstico até mais rápido, a imunofluorescência direta, tá? Que nela é possível a distinção entre os dois vírus. A confirmação do agente causal é feita através da cultura viral, tá? Que é hoje considerado o padrão ouro para esse tipo de diagnóstico, ou através da reação em cadeia de polimerase, né? O PCR, que hoje em dia acabou se tornando o método de escolha para a detecção da encefalite herpética e da meningite asséptica, através da pesquisa do DNA do vírus no líquido. Sobre a sorologia no diagnóstico do herpes vírus simples, ela, apesar de ter uma alta sensibilidade e especificidade, acaba tendo uso limitado devido à alta prevalência de soropositividade para o herpes vírus simples na população, tá? Em relação ao IgM, né, para o herpes vírus simples, ela pode ser detectada, pode aumentar a possibilidade de detectar uma infecção recente quando ainda não existe o IgG positivo, tá?
ele pode ser positivo, esse IgM, durante as situações de reativação da doença, tá? Não somente na infecção primária. E aí é por conta dessas limitações que hoje em dia as sorologias elas não são recomendadas, elas não podem ser utilizadas na prática clínica, tá? E sobre o IgG, ela é negativa na manifestação inicial da doença, costuma se tornar positiva aproximadamente, acho que é 2 meses, 2 semanas a 3 meses após a manifestação clínica da doença. Para que a gente faça a confirmação da infecção aguda através da sorologia, a gente vai ter que colher 2 amostras, uma na fase aguda e a outra na fase de convalescência, né, que é de 2 a 4 semanas depois. E a elevação de 4 títulos entre uma e outra confirma a infecção, tá? A infecção aguda, que é uma situação que não costuma acontecer em casos de recorrência. A gente tem que ter cuidado nos pacientes com sorologia negativa, porque durante a fase tardia, o paciente tende a apresentar uma queda dos anticorpos e podem inclusive se tornar indetectáveis. Sobre os achados histopatológicos relacionados à infecção pelo herpes simples, vamos dar uma lida dessas partes aí relacionadas à histopatologia, eu prefiro ler porque é complicadinha, tá? Então vamos lá. Então, na histopatologia, o dano citopático se revela inicialmente na epiderme, com palidez e edema do citoplasma dos queratinócitos. Os núcleos mostram marginação da cromatina, resultando num aspecto de vidro fosco. Os queratinócitos infectados fusionam-se, formando células gigantes multinucleadas, que é característica da infecção. Espongiose e edema intracelular estão presentes na epiderme e também no epitélio dos folículos pilosos. Podem ocorrer inclusões eosinofílicas intranucleares, rodeadas por um halo claro. Os queratinócitos infectados caracteristicamente apresentam edema intracelular, levando à degeneração balonizante, própria das vesículas virais. As células balonizadas podem tornar-se acantolíticas ou romper suas membranas, resultando em degeneração reticular. O livro mostra algumas imagens que descrevem algum desses achados que a gente discutiu aqui. Vou colocar para vocês darem uma olhada também, tá? Vamos lá. Essa figura A também é uma infecção por herpes vírus simples, né? Então, o aumento panorâmico mostra uma vesícula intraepidérmica multiloculada. Agora a figurinha B, ela vai mostrar a vesícula intraepidérmica com células gigantes multinucleadas, cujos núcleos exibem amoldamento e marginação da cromatina. Observa-se ainda degeneração balonizante, degeneração reticular e acantólise. Vamos falar agora então sobre o tratamento das lesões por herpes vírus simples, que não tem o objetivo da erradicação do vírus, né? E sim diminuir a possibilidade de transmissão, suprimir as recorrências, né? Diminuir o número de recorrências, atenuação do curso clínico da doença e também prevenir complicações, tá? Nem sempre a gente vai indicar o tratamento antiviral, porque, como nós já conversamos, as lesões do herpes vírus simples são lesões que são autolimitadas, elas desaparecem espontaneamente, tá? E nas situações em que ficar indicado, então, o tratamento farmacológico, a gente tem que iniciá-lo o mais precocemente possível. É importante a gente não esquecer de estar orientando o paciente, né, em relação a medidas de suporte e higiene das lesões, que é o suficiente para tratar a grande maioria dos casos, né, de herpes, das lesões por herpes vírus simples. Então, está orientando esses pacientes a fazer higienização com solução salina ou com água e sabão. Pode ser interessante também estar fazendo compressas com antissépticos, principalmente nas lesões genitais, tá? Para o alívio das dores, a gente pode estar indicando para o paciente alguns anestésicos tópicos, priorizar aí a lidocaína em gel. E pacientes com lesões orolabiais, orientar a ingesta de alimentos gelados, né, frios, e também o uso de compressas frias. Nos casos de lesões recorrentes de menor gravidade, a gente pode estar indicando o tratamento tópico, tá? E aí, as medicações de escolha são aciclovir a 5% ou fanciclovir a 1%. Lembrar que elas ajudam, né? Como eu já falei para vocês, está indicado em lesões de menor gravidade, porque elas não são tão eficazes, tão efetivas quanto o tratamento sistêmico.
Então é isso, pessoal. Nos casos de infecções primárias e também nas recorrentes não complicadas, a terapia mais eficaz é a terapia via oral, que quando ela é aplicada precocemente, que é o que a gente considera dentro das primeiras 48 horas, porque é nesse período onde há uma maior replicação viral. Então, quando a terapia for iniciada nas primeiras 48 horas, a gente consegue diminuir a transmissão e também diminuir o tempo de sintoma. O aciclovir ele é o antiviral mais antigo e o mais utilizado no tratamento da herpes. Ele tem a particularidade de inibir a replicação das células somente das células infectadas pelo herpes vírus simples, porque essas células elas sofrem catalisação por uma enzima viral específica que a gente chama de timidina quinase. Tá? Sobre o fanciclovir e o valaciclovir, eles têm esse mesmo mecanismo de ação que o aciclovir, só que eles têm um benefício, tá? Que são drogas de maior biodisponibilidade e maior absorção via oral, que acaba facilitando o tratamento para o paciente, garantindo uma maior possibilidade de adesão desses pacientes ao tratamento, né? E acaba compensando também os custos maiores que eles terão com a compra dessas drogas. Vamos dar uma lida rápida então nessa tabelinha que a gente encontra no livro aqui, né? Terceira edição do Belda, Tratado de Dermatologia. Vamos dar uma lida rápida sobre dosagens para cada situação específica. Então vamos lá. Primo infecção em imunocompetentes. A gente pode estar usando o aciclovir 200 mg 5 vezes ou 400 mg 3 vezes, ou 5 vezes por dia de 7 a 10 dias. Crianças, 15 mg por quilo por dose. Valaciclovir de 500 a 1000 mg por dia por 7 dias. Fanciclovir 250 mg 3 vezes por dia por 7 a 10 dias. Então, a gente pode escolher uma dessas opções, tá? Recorrência e imunocompetentes. Aciclovir 400 mg 3 vezes por dia ou 200 mg 5 vezes por dia por 5 dias. Valaciclovir 1 grama por dia por 5 dias. Fanciclovir 125 mg 2 vezes por dia por 5 dias. Podemos escolher uma dessas três alternativas. Infecção e imunocomprometidos. Aciclovir 400 mg 3 vezes por dia ou 200 mg 5 vezes por dia ou 5 a 10 mg por quilo via endovenosa de 8 a 8 horas até a melhora das lesões. Valaciclovir, uma segunda opção, de 500 mg a 1000 mg 2 vezes por dia até a melhora das lesões. Fanciclovir 500 mg 2 vezes por dia até a melhora das lesões. Terapia supressiva crônica. Aciclovir 400 mg 2 vezes por dia ou valaciclovir de 500 mg a 1000 por dia. Fanciclovir 250 mg 2 vezes por dia. Eczema herpético. Aciclovir 15 mg por quilo, no máximo de 400 mg 3 a 5 vezes por dia, por 7 a 14 dias. A gente pode considerar a terapia endovenosa se forem lesões generalizadas. Outra opção também, valaciclovir 1 grama 2 vezes por dia, por 7 a 14 dias, ou fanciclovir 500 mg 2 vezes por dia, de 7 a 14 dias. No tratamento das recorrências, pessoal, existe um esqueminha de tratamento ultra curto, tá? Que é preferível por alguns autores. Esse esquema de tratamento ultra curto é de 1 a 3 dias. Eu vou ler aqui para vocês como que é feito esse esqueminha com as 3 drogas principais, né? Aciclovir, valaciclovir e fanciclovir. Daqui a pouquinho a gente vai ler sobre isso, mas uma observação é que a gente oriente o paciente a ter sempre uma pequena reserva de medicamentos antivirais para que ele inicie precocemente o tratamento numa próxima recorrência, né, dentro das primeiras 48 horas, que é quando nós temos os melhores resultados, ok? Então, vamos lá, esquema de tratamento ultra curto indicado para alguns pacientes. No caso da aciclovir, vocês podem entrar com 800 mg 3 vezes ao dia, por 2 dias, ou fanciclovir 1 grama de medicamento 2 vezes ao dia por 1 dia, ou valaciclovir 500 mg 2 vezes ao dia por 3 dias.
Em algumas situações a gente vai entrar com antiviral via endovenosa, tá? Esses casos seriam infecção herpética neonatal, infecções severas em pacientes imunocomprometidos, eczema herpético severo, presença de complicações sistêmicas, como por exemplo a meningoencefalite. Tá? E aí nesses casos a gente pode começar com a ciclovir via endovenosa mesmo nas doses de 10 a 20 mg por quilo 2 vezes por dia. Pode acontecer resistência ao ciclovir, tá? Principalmente em pacientes imunossuprimidos, e a gente tem outras alternativas nesses casos, como por exemplo o cidofovir na dose de 5 mg por quilo por semana via endovenosa por 2 semanas, e depois a gente faz o uso em semanas alternadas. Tá? Lembrar que é uma droga nefrotóxica e por isso a gente tem que estar fazendo a monitorização da função renal. Já a terapia supressiva crônica, ela está indicada para todos os pacientes com herpes genital ou não genital que tenham 6 ou mais episódios por ano. Tá? E aí essa terapia supressiva crônica é a terapia habitual, só que você vai fazer uso contínuo dela, o tempo de tratamento varia em média de 4 a 12 meses de uso, tá? Ela diminui a transmissão para outras pessoas e também diminui o número de recorrências e até a gravidade do quadro, tá? Essa questão do uso da terapia supressiva crônica, ela está indicada para... qualquer paciente vai se beneficiar dela, independente do número de lesões, e a gente tem que avaliar outras situações também que podem acabar servindo de indicações para o uso da terapia supressiva crônica. Vai depender muito do impacto que o surgimento da doença vai trazer para aquele paciente. Tá? Então você pode indicar em outras situações também, vai depender de cada caso. Existe também, pessoal, uma terapia supressiva de ciclos curtos que a gente pode estar usando para pacientes que vão passar por alguma situação aí específica, como por exemplo viagens, férias, né? Vai para piscina, vai para praia, vai ser submetido a algum exame, a gente pode submetê-lo também a ciclos curtos de terapia supressiva. É só lembrar que a gente vai ter a ação, vai ter o efeito da droga depois de pelo menos 5 dias de uso do antiviral. Estão saindo aí novas drogas que visam a redução da transmissão da doença e também do número de recorrências. Uma delas é o Tenofovir, que está reduzindo em cerca de 51%. Tenofovir em gel, você aplica antes das relações sexuais e ele está sendo eficaz aí numa redução de 51% de transmissão da doença para o parceiro. Como todo mundo sabe, até o momento não existe nenhuma vacina licenciada contra o herpes vírus simples. Vamos falar sobre um caso especial de herpes, que é a herpes recalcitrante em pacientes imunocomprometidos, né? A herpes crônica. Então, é definido como lesões com duração superior a 4 semanas e refratárias ao tratamento antiherpético de primeira linha. Acontece principalmente em pacientes HIV positivo ou pacientes com AIDS já. Tá? Ele pode ser dividido em 2 apresentações clínicas, que é a forma ulcerativa e a forma pseudotumoral, também chamada de granulomatosa ou hipertrófica. A gente tem que considerar a possibilidade desse diagnóstico em todo paciente com AIDS, principalmente com baixa contagem de TCD4, né, inferior a 50, principalmente inferior a 50 células por milímetros cúbicos, ou pacientes com início recente da terapia antirretroviral, né, o TARV, com presença de lesões genitais, ou a suspeita clínica ela deve ser confirmada através do PCR, por cultura viral ou através do exame histopatológico. A abordagem do herpes crônico inclui, né, o tratamento com antirretroviral e tratar outras condições que favorecem o surgimento da doença, como a desnutrição, anemia e uma superinfecção bacteriana associada. Antes da gente pensar em substituir o aciclovir por uma outra droga, o ideal é que a gente faça a troca do aciclovir via oral para via endovenosa, tá? E aí é só na falha do aciclovir via endovenosa que a gente vai pensar em substituir por uma outra droga. Então pode acontecer a resistência, né, ao aciclovir. Isso acontece geralmente por uma mutação no gene que vai codificar a enzima tirosina quinase, que é a enzima que faz a fosforilação, transforma o aciclovir na sua forma ativa.
Então existe o herpes vírus simples, que é parcialmente resistente e totalmente resistente, tá? Os parcialmente resistentes ao aciclovir, eles costumam responder a altas doses de aciclovir via endovenosa, certo? E as cepas que têm resistência completa ao aciclovir, eles não vão responder também ao valaciclovir, ao ganciclovir, e muitas vezes também não respondem ao fanciclovir, tá? E nesses casos a gente tem que considerar entrar com outras drogas, como por exemplo o cidofovir, porque o cidofovir, no caso, né, ele não depende da fosforilação da tirosina quinase para se tornar ativo, ao contrário do aciclovir. Então, uma estratégia razoável, né, para a gente abordar esses pacientes com resistência, a gente começa com a aciclovir, né? Se o paciente não responder, a gente vai aumentar a dose, né? Por exemplo, a aciclovir de 800 mg 5 vezes por dia, ou valaciclovir 1 grama 2 vezes por dia, ou fanciclovir 700 mg 2 vezes ao dia. Não deu certo, a gente vai substituir para terapia endovenosa. Se não der certo, vem a possibilidade de associação com outra droga, por exemplo, o cidofovir. Tá? No caso, primeiramente a associação com o cidofovir tópico, tá? Ou imiquimod de 5%, se as lesões forem acessíveis, aplica tópico, senão a gente faz o cidofovir via endovenosa mesmo, tá? O tempo do tratamento varia com a resposta do paciente, o ideal é que a gente mantenha o tratamento até a resolução.